Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a Lua. Não é exatamente sobre o conteúdo, né, da fase crescente, que é a infância, que é um conteúdo à parte, mas antes da gente começar a mergulhar aí nas nossas fases lunares, primeiro eu quero mostrar para vocês o que a Lua representa dentro da astrologia, né, que é assim, é uma abrangência gigantesca. Inclusive, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre tudo, né, o que os arquétipos astrológicos representam, toda a dimensão do nosso mapa astral, a gente entende que para fazer a leitura de um mapa, não tem como a gente abordar tudo, porque a gente poderia ficar horas falando só sobre a Lua. Imagina se a gente fosse falar sobre todas as potências, né, que existem dentro do nosso mapa astral. Por isso é bem importante a gente ter clareza de qual é o objetivo que a gente quer com a leitura. Normalmente, né, quando a gente inicia uma leitura, a gente foca nas temáticas do autoconhecimento, é a forma como eu, né, normalmente trabalho, mas é importante que vocês também tenham clareza de qual é o objetivo de vocês. Ah, eu quero trabalhar uma relação de dependência. Ah, eu quero entender melhor por que às vezes eu não consigo me desenvolver num ambiente de trabalho, ou por que eu tenho dificuldades de relacionamento. X. Quando a gente tem clareza de qual é o nosso objetivo com a leitura, fica muito mais fácil da gente direcionar para que para que tenha, né, realmente uma função a mais ali na leitura e não só matar uma curiosidade sobre meu ascendente é tal, meu signo é tal, é minha lua, né? Inclusive, muitas vezes as pessoas nem sabem qual é a lua. E eu fico, eu tenho, né, para mim, que a Lua é um dos pontos principais do nosso mapa e que é muito importante a gente ter clareza. Tanto que quando eu começo, né, a leitura, eu já começo a falar de Sol, Lua e Ascendente, e vocês vão entender por que a Lua é tão importante assim. Bom, então vamos entender essa guia, né? A Lua que está aí nos guiando. Normalmente, quando eu pergunto para as pessoas o que elas entendem sobre a Lua, trazem já a reflexão de que ela representa as nossas emoções. Esse é um ponto muito importante, né? Porque é a forma como a gente vai reagir na vida, principalmente. Mas a Lua está muito além disso, né? Então, a gente entende também que ela tem uma grande influência sobre as águas, né? Quando a gente está na praia, a gente consegue observar muitas vezes o impacto que ela tem, né, no mar. Ela tem um impacto gigantesco sobre tudo que é líquido. E aí a gente vive num planeta que tem 70% de água e, coincidentemente ou não, o nosso corpo tem aproximadamente 70% de água também. Então, se ela tem esse impacto de fazer a maré, né, diminuir ou aumentar, trazer ondas gigantescas, o que será que ela faz dentro do nosso corpo, né? Ainda mais para nós mulheres, que temos ainda também, né, o impacto da gravidez, da menstruação. Imagina a dimensão que essa lua toma na nossa vida. Bom, para quem já está um pouquinho mais avançado, a gente entende que passou ali da temática emoções, que tem a questão das influências sobre os líquidos, sobre as águas, de um modo em geral. E, né, então tem essa influência sobre o nosso corpo e o planeta, tem as questões, né, das emoções, e temos o que? As temáticas de memórias, a água guarda a memória, né? Quem assistiu Frozen 2 sabe. Muitas vezes a gente associa a nossa mãe, a imagem que a gente constrói da nossa mãe. Para quem não sabe também, tem aí uma relação forte com a infância. Então, nós somos lunares, estamos no ventre da nossa mãe, somos lunares, né? E vamos vivenciando ali esses primeiros anos de vida, né? Nessa fase lunar. Tem a questão, né, da ligação com a mãe e com a ancestralidade, com as raízes, passado e segurança emocional. O objetivo principal é a gente jogar nesse lugar de segurança emocional e que a gente precisa entender muitas vezes todo esse restante para compreender, será que eu consigo trazer essa conexão, essa segurança dentro de mim ou não?
né? Será que eu preciso ficar buscando mistério? Será que eu travo? Será que eu não tenho esse lugar de porto seguro e por isso muitas vezes eu não me mostro, eu não mostro a minha essência para o mundo, que é o nosso sol, né? A lua dá a base para que a gente mostre a nossa verdade para o mundo. Mas a lua é muito mais do que tudo aquilo que eu falei que já é muito, né? Então a gente pode associar a lua ao feminino, a esse lugar de nutrição, de acolhimento, tem relação com o nascimento, né? Com o ventre da mulher, com a maternidade, então não é só nossa mãe, mas a forma também como a gente vai maternar. Tem nessa questão de sermos lunares e sermos mais dóceis, né? Mais doces. Como tem relação com a água, tem relação também então com a fluidez, com a abertura que a gente tem para receber, então com o nosso potencial de receptividade, com a intuição, com a imaginação, tem relacionamento com o nosso psiquismo, é a história da nossa vida. A forma como a gente conta a história da nossa vida, a gente pode observar na nossa lua, né? Como é que a gente tem contado essa história? Será que a gente está contando essa história como se fôssemos as heroínas, as rainhas da nossa própria vida? Ou como se a gente fosse a vítima das circunstâncias, vítima do sistema ao qual fomos inseridos, né? Do meio onde nascemos? Raízes, família, né? Lar, casa, magia, sensualidade, né? Lua cheia e o seu potencial da sensualidade, manifestação, abundância, plantios. Antigamente os povos se baseavam nas mudanças de lua no céu também para realizar, né? O momento certo de plantar, o momento certo de colher. Água e todas as ligações, né, com profissões ligadas à água, por exemplo, a pesca, né, os pescadores, os marinheiros, tá? Então essas são umas temáticas ligadas ao que é positivo da Lua, né, que a gente associa de certa forma ao positivo. E aí a gente vem e descobre que também tem aspectos negativos. Tem como a gente trabalhar só o que é positivo dessa Lua? Tem como a gente esquecer o que é negativo? Dificilmente, né? A gente não consegue separar uma coisa da outra. Então aí a gente vai descobrir que a Lua vai falar do nosso inconsciente, dos nossos medos que estão nesse inconsciente. Como tem relação com tudo que é líquido, tem relação com sangue. Então, a partir disso, a gente descobre que as nossas doenças hereditárias, né? As doenças do sangue, do nosso sistema, estão relacionadas, né? Então, a temática lunar. Doenças psicossomáticas, que são, né, com foco das nossas emoções. Doenças mentais, né, ou relacionadas ao sistema nervoso central, depressão, ansiedades, todas também ligadas à nossa lua. Surtos, né, pessoas lunáticas, pessoas que têm algum tipo de surto, de repente, do nada acontece algo, né, que a pessoa precisa colocar para fora, algo que ela não tem conseguido expressar de uma outra maneira. Antigamente, acho que isso acabava sendo até mais evidente, porque as pessoas acabavam tendo mais dificuldades também, né, de se posicionar, de expressar tudo ali que sentem, e acabavam muitas vezes sendo consideradas loucas, né? Tem relação com as vidas passadas, as nossas memórias de vidas passadas, os nossos talentos que trazemos de vidas passadas, mas normalmente nós seres humanos vamos associar vidas passadas só com os desafios, né? Até coloquei aqui nos aspectos negativos por isso. Por quê? Porque a gente pensa que, nossa, está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida hoje em dia, é porque eu aprontei lá atrás e agora eu tô pagando por isso. Bruxas e caldeirão. O caldeirão representa o ventre, é onde a gente faz a nossa magia, é onde tem todo esse potencial dessa transformação, né? Desse potencial de gerar a vida, de criar algo. O feminino tá lá no positivo, mas a menstruação tá aqui no negativo, porque acho que 90% das mulheres, se pudessem, né, não menstruavam, ou se a gente for olhar a quantidade de pessoas que tomam, né, pílulas, hormônios, né, para lidar com essa menstruação, a gente vai ver que isso é muito grande. Tem relação com o parto, porque o parto, o pessoal chama até de partolândia, né, porque é um momento em que é muito desafiador para a mulher, né? Onde a mulher precisa relembrar o instinto selvagem dela,
que está muito adormecido. Para algumas mulheres, a gente vê alguns relatos na internet, né, que tem mulheres que às vezes chegam até a gozar durante o parto. Mas acho que talvez 98% das mulheres sofrem demais durante esse período, né? Então, por que será que isso também acontece, né? Traumas, que eu coloquei até embaixo do parto, porque tem experiências que são bem traumáticas, né? Tá ligado com a noite, então tudo que vem, né, a partir dela, o sono, mas também os pesadelos, a insônia, as histórias de terror sempre acontecem, né, no escuro da noite, que é quando aparecem os vampiros e os lobisomens. Coloquei aqui só pra gente trazer um pouco dessas referências que existem no nosso inconsciente coletivo, né, em relação a tudo que tá ligado à noite e os medos que elas nos trazem. Bom, e aqui é um resumo geral do que a gente conversou, o aspecto positivo, o aspecto negativo, o que normalmente a gente conhece, algo que eu não falei ainda, mas que é como se fosse esse resumo total, né, do que a gente conhece. A Lua está ligada à nossa alma, então essas memórias que essa alma carrega, que podem ser, né, memórias nossas, dessa de outras vidas, do período em que a gente estava no ventre da nossa mãe, podem ser memórias do nosso sistema familiar. E, né, Bert Helling tem uma fala dele, né, sobre a alma, tem a imagem, a referência que ele tem de alma para a constelação familiar, que é diferente da que a gente tem, né? E algo que não foi dito, né, mas que para mim faz muito sentido também, que não é muito expressado, é sobre as questões de dependências. Se a gente não sente segurança emocional dentro de nós, a gente tende a buscar isso no externo. E é quando surgem as relações de dependências. Sejam, né, de dependências químicas. Então, a gente pode estar em duas esferas, né, do universo das dependências ou das codependências. De buscar, né, o outro, a segurança emocional que a gente necessita. Então, é um relacionamento onde a gente vai ficar numa esfera mais ativa, a gente faz, mas a gente quer que o outro nos dê essa segurança que a gente necessita, que a nossa criança que ficou ferida lá atrás necessita. Ou a gente pode cair num lugar mesmo de buscar isso nos vícios, né? E vícios não são só ligados às drogas, né? Ou etc., listas ou ilícitas, mas também, né? No trabalho, nas compras, no sexo, né? Então, cada pessoa vai desenvolvendo isso de uma maneira, tá? E agora que a gente mostrou já, que vocês entenderam essa esfera gigantesca, né? E a complexidade da Lua, por isso que eu falei que a gente pode ficar horas, porque a gente poderia ficar muito tempo falando de cada um desses pontinhos que foram apresentados aqui. A gente vai entender, né, que não tem realmente como a gente querer trabalhar só esse positivo, né? Que a gente vai ter que aceitar o pacote inteiro. E para a gente trabalhar o positivo, para a gente chegar num lugar de abastecimento, da gente se sentir nutridas, né? Fortalecidas de nós mesmos, né? Esse preenchimento da alma, a gente vai precisar olhar para as questões que foram desafiantes da nossa história de vida, dos traumas que a gente carrega, dessas memórias de dor, desse lugar onde a gente vai buscar essa segurança emocional no externo, tá? E aí a gente vai vendo realmente o quanto é complexo falar sobre a nossa lua e que a gente pode realmente, para cada uma aqui, a gente pode ficar horas falando da própria lua natal, dos desafios que enfrentou, de como tem que, né, olhar para isso às vezes de uma outra maneira e entender toda a referência que traz também dessa ancestralidade. E só para a gente finalizar aqui, né, essa aula sobre a Lua, que depois a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer aqui, né, a Lua é o nosso lar docilar. Então, reconhecer que é a nossa identidade instintiva, e sentir que estamos em casa dentro da nossa própria pele. É o nosso grande objetivo de vida. Aí eu espero que durante a jornada a gente consiga se aproximar um pouquinho mais sobre isso. E lembrando, né, que cada um tem a sua lua natal, mas eu quis falar primeiro sobre a lua antes de mandar um áudio para vocês explicando, né, um pouco mais sobre a lua natal de cada um,
Por quê? Né? Porque primeiro a gente precisa entender tudo que ela engloba. E só da gente assistir essa aula, a gente já pode começar a ter muitas reflexões de todas essas facetas lunares, tá? Bom, então agora a gente vai realmente mergulhar aí nas águas para falar da primeira faceta lunar da nossa infância, do período do nosso nascimento. Mas esse é papo para outra aula.